Opa, então, hoje é segunda-feira, eu consegui dormir bem hoje, finalmente. Já fazia umas 2 a 3 semanas que eu tava indo dormir, sei lá, cara, eu tava indo dormir às 3 da manhã e tava acordando às 8, às 9 da manhã. Tava dormindo muito mal. E hoje eu consegui dormir da meia-noite, né, até a 1 da tarde, então eu compensei todo o sono que eu não tive nas outras semanas hoje. Acordei agora de pouco, né? Agora são 2 da tarde, mas eu acordei em torno de 1h30, um pouco mais cedo, acho que 1h15 eu acordei. Eu tô agora aqui comendo um hambúrguer e tô tomando chá, né? Ele tá num copo de whisky, né? Do Jameson, mas não é whisky, é chá. E bom, né, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre qualidade de sono e como isso interfere, né, na minha vida, interfere drasticamente, sabe? Os dias em que eu não durmo direito é praticamente um dia perdido na minha vida. É como se apertassem delete naquele vídeo ali, sabe? Ele não existisse na minha vida, porque durante o dia inteiro a única coisa que eu consigo pensar é como eu estou cansado, como eu estou com sono, e eu não consigo focar em nenhuma tarefa. Parece que o meu dia não rende nada. E eu não posso voltar a dormir porque às vezes eu tenho demandas naquele dia, né? Hoje, por exemplo, hoje eu acordei 1 da tarde porque hoje eu tô de folga, né? Hoje eu trabalhei no sábado e no domingo, então eu tô folgando agora na segunda. Eu tenho, no meu trabalho, eu tenho uma folga por semana, né? Normalmente, então a folga fica ali entre sábado ou domingo. Eu sempre tento tirar o sábado de folga, mas nem sempre é possível, né? Por exemplo, esse final de semana eu não consegui tirar o sábado de folga. Eu tive que trabalhar de sábado e tive que trabalhar de domingo também. Mas normalmente eu sempre tento tirar o sábado de folga. Obviamente, quase nunca é possível, né? E quando eu tiro o sábado de folga, muitas vezes eu uso essa folga agora, né? Pra gravar os vídeos pro YouTube. Então, eu praticamente estou trabalhando na escala 7x0, né? Tava trabalhando na escala 6x1 ali e agora tô trabalhando na escala 7x0. Com nenhum dia de folga na semana. Mas enfim, né? Voltando ao assunto do vídeo aqui, que é sono. Cara, sempre foi muito difícil pra mim dormir, né? Eu tenho muitos dois extremos, né? Ou eu não durmo nada, ou eu durmo demais. E dos dois jeitos eu acordo cansado. Então, por exemplo, hoje eu dormi mais que o suficiente. Não acordei tão cansado, mas por quê? Porque eu tava devendo muitas horas de sono, né? Então, hoje eu meio que compensei. É que, tipo, nenhum dia eu durmo e acordo no mesmo horário, sabe? Todo dia eu sempre vou dormir e acordo em horários diferentes. E já faz 3 anos que eu tô assim. Então, às vezes é muito difícil pra mim seguir uma rotina, né? Desde que eu comecei o canal no YouTube, eu não estou indo mais na academia, porque eu costumava ir na academia às 11 da manhã, só que agora eu tenho mais uma responsabilidade, que é esse canal aqui do YouTube, que eu tô tentando, né, postar vídeos frequentes aqui, tô tentando criar conteúdo aqui, e então eu tô sem muito tempo, assim, pra ir na academia, sabe? Eu sinto que se eu for na academia, eu vou me cansar demais, e vou chegar em casa e não vou querer trabalhar, entendeu? Eu sei que, assim, conforme o tempo vai passando, esse cenário vai se revertendo um pouco, né? Então, tipo, você vai nos primeiros dias, você se cansa bastante, porque seu corpo não tá acostumado, mas depois de algumas semanas, aquele cansaço ali vira, na verdade, mais uma energia, né? O seu corpo, ele fica mais disposto, porque ele tá acostumado a movimentar os próprios músculos, né? Coisa que eu não faço há um bom tempo. Mas enfim, né? Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, vamos falar um pouco de como era o meu sono antigamente, né? Quando eu era menor. Eu sempre tive muitos pesadelos, né? Eu sempre tive muitos pesadelos. Então sempre foi difícil pra mim dormir, porque eu sempre tinha um medo excessivo de dormir, sabe? Principalmente no escuro. Então tinha várias noites assim que às vezes eu acordava gritando, né? Porque eu acordava com muito medo. Eu tinha algum pesadelo assim, meus pesadelos sempre foram muito realistas, sabe? Eu não sei se é normal isso, mas eu consigo sentir dores nos meus sonhos, né? Então, se, sei lá, cara, alguém, tipo, me esfaqueia no sonho, eu acordo sentindo dor exatamente na região onde a pessoa me esfaqueou. Ou então, outros sonhos, tem vários sonhos constantes, eu sou atacado por cachorros, né? E quando, tipo, e normalmente os cachorros no sonho, eles mordem o meu pescoço. E sempre eu acordo com o pescoço doendo, exatamente na área que foi a mordida do cachorro. Às vezes, quando, tipo, alguém me segura forte, assim, no sonho, eu acordo com uma pressão naquele lugar, né? Então, o meu corpo, ele responde muito aos meus sonhos. Normalmente, a dor que não era pra eu sentir, porque eu tô sonhando, na verdade, meu corpo, ele faz com que eu sinta na vida real. Eu sempre acordo com muito medo, né? Antigamente eu acordava com mais medo, hoje em dia eu já acostumei, né? Hoje em dia eu já não ligo mais tanto. Mas quando eu era criança eu tinha bastante medo dessas coisas. E sempre foi muito difícil pra mim dormir, né? Muitas vezes eu ficava acordado a madrugada inteira e depois eu só ia dormir de manhã.
Obviamente, quando eu tinha escola, isso não era possível, então várias vezes eu ia com muito sono pra escola. E depois, quando eu chegava em casa, eu dormia, né? Eu compensava um pouco aí. É engraçado porque, né, eu sempre tive pesadelos, eu sempre tive sonhos extremamente assustadores, onde a dor me acompanhava até na vida real, mas eu sempre amei filme de terror, cara. Sabe, eu tinha tanto pesadelo quando eu era criança que eu achava que quando eu fosse crescer eu não ia gostar de filme de terror, mas hoje em dia eu amo filme de terror, e é difícil eu sentir medo de algumas coisas, né? Sabe, eu não tenho medo de espíritos e demônios e essas coisas, eu tenho mais medo de pessoas mesmo, né? Então, a minha maior preocupação quando eu fui num lugar abandonado era se eu ia encontrar alguém lá, né? Que eu não queria encontrar ninguém. Mas eu não tava preocupado com o resto das coisas, não. Ou com coisas sobrenaturais. Eu não... Assim, eu acho que se fosse pra existir... Eu já tive algumas experiências que pareciam ser sobrenaturais, mas na minha explicação mais básica é que simplesmente eram transtornos mentais de algumas pessoas ao meu redor, ou até meus, né? Que a gente acha que é alguma coisa sobrenatural, mas na verdade às vezes é só o cérebro dando uma falha, né? E o medo... Às vezes ele também faz com que a gente acredite em coisas que nem existem. Eu sei muito bem disso porque eu tenho fobia social e muitas vezes eu acredito que as pessoas estão me julgando o tempo todo. Eu acredito que, sabe, eu ouço uma risadinha assim em público, eu acho que estão rindo de mim. Muitas desses medos meus relacionados às pessoas nunca se concretizaram, às vezes nem eram verdade. E eu tratava como se fosse verdade porque na minha cabeça existia. Eu sinto que muitas pessoas que dizem ter vivido situações sobrenaturais, na verdade era só o medo tomando conta delas. Igual o medo toma conta de mim em algumas interações sociais. Esse papo aqui tá muito de serial killer, né? Eu sei que tem uma serra atrás de mim, mas tá tudo bem, gente. Aqui eu tô numa marcenaria, né? Aqui do meu lado tem uma outra máquina. Vou tentar girar a câmera um pouquinho aqui. Aqui, ó, tem uma outra máquina também. Então, relaxa, eu não matei ninguém ainda. Hoje, pelo menos. Deixa eu só dar uma mordida aqui no meu hambúrguer, que eu tô com fome, né? Eu não almocei ainda. Tomar o meu whisky, né? Meu chá. Na verdade, chá de pêssego. Muito bom. Bom, voltando pra parte de sonhos aqui que eu tava falando, né? Todos esses pesadelos, essas coisas foram se estendendo. Inclusive tem pesadelos que se repetem, cara. Eu tenho pesadelos que eu tenho o mesmo pesadelo. Já faz mais de 12 anos que eu tenho o mesmo pesadelo. Às vezes é o pesadelo idêntico, às vezes é um pouquinho diferente. Muitas vezes eu sonho também com coisas que eu nunca vi, né? Pessoas que eu nunca vi e lugares também que eu nunca vi, mas que são muito familiares, né? Que eles têm algumas texturas e algumas cores e uma iluminação muito familiar, mas que eu, na verdade, nunca vi esses lugares na minha vida. Eu acho muito interessante isso também. Porque são lugares que às vezes me trazem um conforto muito grande, aqueles lugares. E eu não sei direito que lugares são esses, né? Alguns outros sonhos que se repetem, às vezes eles se repetem iguais, às vezes eles se estendem um pouco, né? Eu pego a versão estendida ali do diretor, o corte do diretor, Director's Cut. Muitas vezes eles se repetem as mesmas histórias e muitas vezes no sonho eu ainda tô na versão minha que sonhou com aquilo. Então se eu sonhei como criança, no sonho eu sou uma criança também. Mas obviamente hoje em dia eu já sou um adulto. Enfim, esses pesadelos, esses sonhos recorrentes, eles foram se prolongando. Até hoje em dia eu tenho eles, mas eu já não ligo mais tanto pra eles quanto eu ligava antigamente, né? Acho que foram tantos anos tendo pesadelos que hoje em dia, quando eu tenho um pesadelo, eu simplesmente acordo e falo, tá bom, de novo isso aqui, né? Porque eu sinto que eu cheguei numa filosofia de que se nada muito fora do normal aconteceu até hoje em dia, é porque provavelmente essas coisas só estão na minha cabeça, né? Se realmente, enquanto acordado, eu nunca tive nenhuma experiência tão assustadora quanto os meus sonhos, é porque provavelmente eles são só os meus sonhos. Inclusive eu queria estudar mais sobre os sonhos, ver o que essas coisas significam, mas sei lá. Eu acho que cada um vai ter a sua explicação, né? Eu acho que a religião vai ter uma explicação, a ciência vai ter outra, uma pessoa mais cética vai ter uma explicação, uma pessoa que acredita em coisas mais místicas vai ter outra, eu não sei. Eu não me importo também. E muitas vezes, cara, em alguns sonhos que eu tinha quando criança, eu sentia sentimentos tão fortes naqueles sonhos que eu acordava às vezes chorando, ou se era um sonho feliz, eu acordava muito feliz. Os sonhos realmente, eles às vezes, eles definem até como vai ser o meu dia. Então, dependendo dos sonhos que eu tenho de noite, às vezes eu tenho um dia mais feliz e outro mais triste. Se eu sonho com algumas coisas tristes, alguns momentos tristes, algumas coisas que às vezes eu nem vivi, sabe? Mas às vezes eu sonho com pessoas que eu conheço, ou pessoas que eu não converso mais, mas em situações como se eu estivesse no presente, né? Então, parecem até realidades paralelas, onde eu não perdi essas pessoas. E, enfim,
Às vezes eles ditam muito como eu vou me sentir, pelo menos naquela manhã, né? Então às vezes eu tenho um sonho muito triste, às vezes é uma manhã muito triste. Então se eu tenho um sonho mais violento, às vezes eu fico meio enjoado naquela manhã. Que às vezes os meus sonhos são muito violentos, cara. São coisas horrorosas, assim, sabe? Parece um vídeo de gore, assim, só que nos meus sonhos. E, bom, eu não tenho controle nenhum sobre isso, né? Então eu simplesmente aceito e sigo o dia depois. Mas às vezes tem a parte boa também, às vezes são sonhos felizes, eu tenho uma manhã mais feliz, eu acordo mais feliz. Mas de longe, assim, os meus dias favoritos são os dias que eu não sonho com nada. Assim eu consigo começar o meu dia com a cabeça fresca, né? Sem estar pensando em nada ali ativamente. Eu consigo só focar no meu dia sem trazer a bagagem do sonho pra vida real. Quando eu era criança, isso não afetava tanto a minha performance, até porque eu nem precisava de performance, né? Eu não tinha um trabalho, né? Eu tinha no máximo a escola, mas se eu tivesse acordado mal, eu simplesmente faltava. Hoje em dia, não tem mais tanto isso, né? Se eu acordar mal, eu não posso simplesmente falar, hoje eu não quero trabalhar. Não é bem assim que funciona, né? Então, conforme eu fui crescendo, os sonos, eles foram afetando outras partes da minha vida, além do meu humor, né? Às vezes afetava um pouco o trabalho, então se eu não conseguia dormir bem um dia, no dia seguinte eu não conseguia ser tão produtivo assim no meu trabalho. Isso me incomodava bastante. Bom, me incomoda até hoje em dia, né? Nas semanas que eu não consigo dormir direito, normalmente são as semanas que eu performo muito mal no trabalho, que, tipo, às vezes algumas tarefas que eu ia demorar 2 horas pra fazer, eu acabo demorando 4 horas, porque obviamente, eu vou fazendo a tarefa de maneira mais lenta. Mas, bom, a gente vai tocando, né? Cara, uma coisa que eu comprei, que ajudou muito na qualidade do meu sono, foi uma cortina daquelas blackout, né? Porque antes eu tinha uma cortina de persiana, então muitas vezes quando eu ia dormir mais tarde, né, a partir do momento que a luz do sol batia no meu quarto ficava muito claro e era muito difícil dormir. Agora com a cortina blackout, ajuda um pouco. Ainda, obviamente, o meu quarto ele não tem um isolamento acústico tão bom, então e ele ainda fica de frente para a rua, então dá para ouvir todo o barulho ali da rua. A minha porta também não tem um bom isolamento acústico, então dá para ouvir todos os barulhos que as pessoas estão fazendo aqui na minha casa. É difícil dormir depois das 7 da manhã, né? E às vezes eu vou dormir às 3, 4 da manhã, então eu sempre durmo, mas sempre ouvindo barulhos de fundo, cara. Obviamente, não é num nível tão brutal quanto foi as minhas noites em São Paulo. As minhas noites em São Paulo eu senti que eu estava no inferno mesmo, né? Que aquilo ali era tortura pura, entendeu? Eu tinha um professor na época do Senai, o Rogério. Inclusive é muito legal porque tem uma música do Super Combo que chama Rogério, né? E nela o Rogério, ele é o diabo, né? Basicamente isso. O álbum ali, ele retrata a figura de Rogério como se fosse o diabo. E eu fazia a correlação de que, né, o nosso professor do Senai, o Rogério, ele era o diabo, porque eu juro pra você, imagina você, 3 da tarde, né? Num calor desgraçado, porque o Senai não tinha os ar-condicionados que funcionavam. E tinha lá na frente o Rogério falando. Ele falava com uma vozinha mansa, assim, né? Parecia que ele tava te botando pra dormir ali. Só que não podia dormir, entendeu? Então, era literalmente torturante. Era tipo, a gente tinha constantemente, todo mundo tinha que ficar lutando contra o sono nas aulas dele. Porque ele enrolava demais pra passar as coisas. E ficava contando a história da vida. E ficava falando ali do rebite, do cabeçote. E do touro mecânico, do touro mecânico, e eu ficava tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer, é hoje que eu morro, mano. Enfim, era torturante, parecia uma tortura, só que a dor ali era você lutar contra o sono constante. Enfim, mas voltando à tortura de São Paulo. A tortura de São Paulo era o contrário, era literalmente eu não poder dormir naquela cidade. Eu lembro no meu apartamento, ele ficava de frente pra uma rua bem movimentada, ali no centro de São Paulo, então tinha movimento naquela rua, acho que das 4 da manhã até tipo umas 2 da manhã tinha bastante barulho. Daí das 2 da manhã até as 4 da manhã era silêncio, entendeu? Eu não sei direito se as pessoas dormem em São Paulo, ainda mais no centro de São Paulo. Eu acho que aquela cidade não dorme, é torturante. E eu em São Paulo eu já tava com o meu horário de sono todo fodido, né? Então imagina, eu tendo que dormir 7 da manhã em São Paulo com todos os barulhos da rua, né? Que não era pouco barulho, ainda mais ali naquela parte do centro tinha obras sendo feitas. Então eu tinha que dormir com todo aquele barulho ali, né? Tinha que dormir com um pouquinho de claridade que entrava no meu quarto. E o pior de tudo, eu tinha que dormir com um barulho de tipo furadeiras no apartamento do lado, né? E a parede ali do meu quarto não era uma parede de tijolo, era uma paredezinha de gesso, assim. Não era gesso, mas era tipo... Era um material mais não tão robusto assim como o tijolo para isolar o barulho. Então parecia que eu dormia com uma furadeira dentro do meu quarto, né? Foram as piores noites da minha vida. Eu lembro que, tipo, no Senai eu tinha um tampão de ouvido, né? Porque você recebe isso no kit de EPI. E eu dormia de tampão de ouvido em São Paulo, cara. Essa era a qualidade do meu sono. E mesmo com tampão de ouvido eu ainda conseguia ouvir a furadeira. Então foram dias infernais. Ainda bem que durou pouco, né? Eu não aguentava mais viver aquela rotina ali. Não consegui me estruturar sozinho
sozinho, cara. E o maior problema que eu tive quando eu fui morar sozinho em São Paulo foi o sono. Eu não conseguia ter uma qualidade boa de sono, porque eu não tinha silêncio, aquilo me incomodava demais, né? Aqui no interior, cara, a gente tem o silêncio. Eu posso, tipo, agora, por exemplo, é de tarde, né? E eu poderia dormir simplesmente agora, porque não tem nenhum barulho, né? Tem só o barulho dos passarinhos. O barulho mais alto que existe no interior é dos passarinhos. E é uma coisa que em São Paulo, o barulho mais alto que tinha era uma furadeira do lado do meu quarto. Então, eram realidades muito diferentes, eu não consegui me adaptar, né? Eu tava dormindo muito mal, eu tava trabalhando de madrugada, eu não tava me alimentando bem, né? Porque como eu ia dormir em horários estranhos, na hora do almoço eu não tava acordado, né? Eu sempre ficava pedindo iFood, porque na hora que eu acordava, o lugar que eu ia comprar marmita já tava fechado. Então, eu ficava meio que à mercê de ficar pedindo iFood. O bom é que em São Paulo, pelo menos, qualquer hora da noite, sempre tem milhares e milhares de lojas de iFood, ainda mais ali no centro, cara. A lista do iFood de restaurantes era tão grande que eu nunca consegui chegar até o fim dela. Enfim, vou dar uma pausinha aqui pra tomar o meu chá. E depois, cara, quando eu saí de São Paulo e voltei pra minha cidade, voltei aqui pro interior, cara, foi tão bizarro, porque parecia que aqui não tinha barulho. Lá era tão barulhento, né, e tinha uma atmosfera tão estranha, sabe? Você olhar pro horizonte e ver prédios. Aqui eu olho pro horizonte e eu vejo o céu azul. Eu ouço os passarinhos. Lá eu não tinha barulho de passarinho nenhum, sabe? No máximo você conseguia ouvir o barulho dos ratos ali no bueiro ou na rua, quando você tava andando ali pelas ruas perto da Liberdade. Eu falei da Liberdade aqui no caso porque eu morava no bairro Cambuci e o Cambuci ele é do lado da Liberdade, então era um bairro que eu frequentemente ia porque eu precisava pegar o metrô da Liberdade, né? O outro metrô que também ficava ali perto do Cambuci era um pouquinho mais longe que o da Liberdade, então do lugar que eu morava, o metrô mais perto que eu conseguia ir era o da Liberdade. E com mais perto eu tô falando 25 minutos andando. Mas enfim, né? Eu sinto que conforme eu fui crescendo, o meu sono virou muito mais relacionado com performance do que com qualquer outra coisa, né? Hoje em dia eu tento dormir bem para conseguir ter um dia bom e performar bem, e ter energia e conseguir fazer com que as minhas ideias sejam mais fluidas e eu conseguir com que eu trabalhe mais horas. Não necessariamente trabalhar mais horas, mas ser extremamente produtivo nas horas que eu trabalho. Isso é uma coisa que eu tento focar bastante também. Eu acho que não adianta você trabalhar durante 8 horas no seu dia e você não ser tão produtivo assim nessas 8 horas, cara. Trabalha 4 que seja, mas nessas 4 horas que você vai trabalhar, seja extremamente produtivo e focado. Sabe, sem distração nenhuma, é tipo 4 horas de foco total. Eu tenho certeza que nessas 4 horas de foco total você vai fazer o que você faria em 8 horas com algumas distrações. Eu faço isso, cara, normalmente as minhas sessões de trabalho elas duram 1 hora. Então é 1 hora extremamente focado, depois eu dou uma relaxada. Depois mais 1 hora extremamente focado, depois eu dou uma relaxada. E desse jeito eu consigo ser muito mais produtivo e consigo terminar as tarefas muito mais rápido, né? Vídeos que... Eu percebo isso na prática, né? Normalmente quando eu tô com mais sono, quando eu não tô num dia tão bom assim, eu demoro muito mais tempo pra fazer meus vídeos. E quando eu tô focado, eu consigo ali, né? 1 hora de trabalho extremamente focado, eu acabo o que eu terminaria em 3, 4 horas de trabalho não tão focado assim. Então eu sempre tive esse modelo de trabalho, né? Trabalhar quando eu estou com vontade. É meio estranho falar isso, mas realmente, eu gosto de trabalhar quando eu tô com vontade de trabalhar. Se eu ficar me forçando a trabalhar quando eu não tô com vontade, eu não vou trabalhar bem, né? Então quando eu não tô com vontade, eu vou fazer outra coisa. Eu tiro um cochilo ali de, sei lá, nem que seja 15 minutos, 30 minutos ali, nem que eu não preciso dormir de fato, mas só de ficar de olho fechado ali na cama. Depois eu levanto e vou fazer as coisas quando eu tiver com a cabeça mais limpa, tiver um pouco mais descansado ali. Se eu ficar me forçando a trabalhar quando eu não tô com vontade, quando eu não tô disposto, não funciona, cara. Não funciona, eu não consigo, eu não sou produtivo, eu acabo ficando cada vez mais exausto e coisas que eu faria em muito menos tempo, eu demoro muito mais tempo. Então pra mim não funciona. Se eu tô no horário do dia que eu não tô muito afim de trabalhar, eu vou fazer outra coisa, espero isso passar e depois volto a trabalhar quando eu estiver com mais foco. Obviamente isso destrói a minha rotina, né? Eu não consigo fazer uma rotina muitas vezes por causa disso, porque eu não consigo combinar comigo mesmo um trabalho, tipo, eu vou trabalhar dessa hora até essa hora. Não, eu trabalho nos horários do dia que eu estiver disposto a fazer o trabalho e consigo focar 100% naquilo. Eu sou mais produtivo desse jeito? Sou, mas ao mesmo tempo eu não consigo criar uma rotina fixa, porque às vezes essa motivação, essa vontade de fazer as coisas vem em horários diferentes dos dias. Então é muito difícil pra mim focar, né? Dizer pra mim mesmo, olha, de tal hora até tal hora você vai focar 100% no seu trabalho e vai fazer suas coisas. Não funciona pra mim. Se funciona pra alguém, parabéns, você tem um foco absurdo. Eu não tenho isso, entendeu? Eu consigo trabalhar quando eu quiser trabalhar. E eu sou muito mais produtivo assim. Quer dizer que eu vou trabalhar menos? Não, não quer dizer isso.
eu posso trabalhar até mais, na verdade, mas se eu tiver nas horas que eu queira trabalhar. Porque quando eu tô focado pra trabalhar, cara, às vezes eu consigo focar ali durante, tipo, 2, 3, 4 horas, tipo, direto, assim, sem pensar em outra coisa, sem distração externa, tá ligado? E nessas horas aí que eu tô focado, eu consigo fazer muita coisa, mas eu não sei direito em que horário do dia que isso vai vir. Às vezes vem de manhã, às vezes vem de tarde, às vezes vem mais pra noite, entendeu? Então eu não tenho nada fixo na minha rotina. Eu simplesmente vou trabalhar quando eu tiver com vontade de trabalhar. Obviamente, em dias que essa vontade não vem espontaneamente, eu tenho que me forçar e tenho que focar ali no negócio, né? E normalmente esses são os dias mais difíceis, porque eu não sou nem um pouco produtivo, eu não consigo realmente botar 100% de mim ali no projeto que eu tô fazendo, eu não consigo focar 100% naquela coisa. Eu espero que eu tenha expressado um pouco, né, da importância de você ter uma boa noite de sono e, obviamente, eu trouxe uma visão aqui um pouco diferente do que a maioria dos gurus de produtividade vão dizer, né? Que é você seguir uma rotina e trabalhar de certo horário até de certo horário. Eu sempre tentei fazer isso, eu nunca consegui fazer isso e eu não acho que eu vou mudar, né? Um cachorro velho não aprende truques novos, né, rapaziada? Então, eu acho que eu já tô há 3 anos trabalhando dessa maneira, né, sem rotina, trabalhando em horários sempre diferentes, dormindo em horários sempre diferentes. Eu não tenho muita esperança de que eu vou mudar. Eu acho que eu sou assim e é desse jeito que eu funciono. E eu gosto de ser assim. Eu gosto de não ter uma rotina definida no meu dia. Eu odeio ter que me forçar a trabalhar nos mesmos horários. Eu odeio ter que dormir todo dia no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Eu acho que cada dia é diferente. Tem dias que eu gosto de acordar cedo, tem dias que eu acordo naturalmente, eu acordo cedo, né? Eu vou dormir 10 da noite, naturalmente eu acordo 6 da manhã ali, eu desperto. E tô muito bem, me sinto muito bem. Acordo 6 da manhã e tô muito bem. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, cada dia é diferente, eu gosto disso, porque faz com que as coisas não fiquem monótonas. E eu gosto de sempre ter um dia diferente do outro. E bom, eu acho que é isso. E até o próximo vídeo.